Olá, tudo bem? É muito bom estar aqui para mais um bate-papo do canal Atenção Difusa Mulher, que além de trazer informações de qualidade, um de nossos objetivos é incentivar as mulheres a fortalecerem suas capacidades, seu potencial e o autoconhecimento. Por isso, te convido a estar conosco, curtindo, compartilhando e principalmente se inscrevendo no nosso canal. Assim, o YouTube recomenda o nosso conteúdo para mais pessoas, o nosso projeto cresce e a gente vai ampliando mais esse nosso universo. E você que já é inscrita ou inscrito, a gente só tem a agradecer. Convida mais gente para participar com a gente aqui, para ampliar esse nosso universo. E muito importante também, deixe o seu comentário. A gente quer muito conhecer a sua opinião sobre os nossos vídeos. Interage com a gente, comenta aí sobre os nossos vídeos e nos siga no nosso Instagram. Confira o endereço na tela, tem muita coisa legal aí, lá também. Segue a gente lá. Então vamos ao vídeo. Segundo a parapsicologia do sistema Grisa, os elos mentais podem gerar tanto relações saudáveis, bem como relacionamentos conflituosos, se não estiverem estabelecidos de forma equilibrada entre os indivíduos. E este é o tema que será abordado na 18ª Jornada Científica de Parapsicologia Independente, no dia 19 de março. O evento será aberto à comunidade e vai aprofundar temas como a influência dos antepassados, afetividade e sexualidade, violência nos relacionamentos, entre outros. E quem vai nos apresentar mais detalhes sobre o evento é a parapsicóloga clínica do Sistema Grisa, Olívia Barreto Gomes, que é graduada em Letras pela Universidade Santa Úrsula do Rio de Janeiro. Ela também é fundadora do Provisol de Volta Redonda, que é um movimento popular multiplicador, e Olívia também atua há mais de 30 anos no trabalho de educação popular. Olá, Olívia, seja muito bem-vinda mais uma vez no nosso canal. Lembrando que Olívia já esteve conosco aqui num bate-papo sobre autoestima feminina e autoconhecimento. Vale a pena ir no canal conferir esse vídeo também. Então, Olívia, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso canal. Boa noite, Carla. Boa noite àqueles que estão nos acompanhando. É uma grande honra e um prazer estar aqui com vocês. Então, Olívia, conta pra gente a história dessa jornada. Já está na 18ª edição dessa jornada científica, já tem uma trajetória bem longa. Conta pra gente como que surgiu essa proposta, qual foi o objetivo inicial, se é o mesmo ainda que permanece, e se sempre foi aberta à comunidade. Conta um pouco pra gente sobre a história dessa jornada. Uhum. Então, nós temos em Volta Redonda, desde 1999 a 2002, né, o começo dos estudos do curso de Parapsicologia, né, do IPAP, Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico. Então, na turma que começou o curso em 2004 e terminou em 2007, surgiu nessa turma a ideia de fazer uma jornada que pudesse, ela é aberta assim a toda a comunidade, que pudesse divulgar para a psicologia, né? Ela, como você disse aí, já é a 18ª, portanto já está há bastante tempo na estrada, né? Já fizemos bastante vezes a jornada, sempre com muito sucesso, muito proveito, e todo mundo gosta muito. Quem participa gosta muito sempre. Então, e reforçando, então, entre os objetivos está a divulgação da parapsicologia independente do sistema Grisa, né? Sim. E quais, então, são os fundamentos dessa parapsicologia, dessa linha, e o diferencial das demais escolas de parapsicologia, porque a gente sabe que existem outras escolas. Ela pode hoje ser considerada a nova ciência da mente humana? Fala um pouco mais sobre essa parapsicologia. Sim, com certeza. Então, o objeto de estudo da parapsicologia são os fenômenos paranormais, né? E esses fenômenos, eles são muito mais comuns na nossa vida, no nosso dia a dia, do que a maioria das pessoas sabe, percebe. Eu também não sabia antes de estudar, pensava que era uma coisa muito longe, muito distante, mas não é. É muito próxima, né? Então, as escolas, existem no Brasil 3 escolas de parapsicologia. Tem a escola católica,
que é o nome mais conhecido do Padre Quevedo, que tem o CLAP, Centro Latino-Americano de Parapsicologia, com sede em São Paulo, tem a Escola Espírita e a Escola Independente. A Escola Católica considera os fenômenos paranormais como um distúrbio psíquico, que não deve mexer com isso e tal. A Escola Espírita reconhece e acha que propõe que a pessoa se desenvolva e tudo para poder usar melhor essa capacidade. E a Escola Independente, que é essa da qual eu faço parte, do IPAP, é uma escola que não leva em conta a religião, é independente de religião. Não entende que os fenômenos paranormais eles são gerados na própria mente humana, sem interferência do além, né? Então, é isso aí. Então fala mais sobre a jornada. Fala um pouco sobre os temas que serão apresentados e a relação dos temas com o tema principal, que são os elos mentais. Fala um pouco sobre Sim. isso para a gente. Então, mas também, Carla, os objetivos da jornada, voltando um pouquinho, se você me permite. Sim, Então, sim. seria divulgar a parapsicologia do Sistema Grisa, divulgar a profissão de parapsicólogo, né, que a gente faz atendimentos, né, e temos tido muito sucesso, graças a Deus, podemos ajudar muita gente com essa profissão maravilhosa, exercendo a parapsicologia clínica, né? E também um dos objetivos é fazer uma experiência assim mais coletiva, porque aí a jornada são os professores, os alunos também participam, então também fazer essa experiência, né? E como eu já disse, sempre foi aberta à comunidade, sim. Agora, os temas, né? Aliás, o que são os elos mentais? Seria isso primeiro, Carlos? Mas antes de explicar o que são os elos, fala um pouco sobre os temas, né, e a relação que ele tem com esse tema principal, né? Porque a gente já colocou na abertura que vai falar sobre a questão dos antepassados, sexualidade, até a questão da violência, né, que pode acontecer entre os relacionamentos. Fala um pouco assim, dá um parecer geralzão assim primeiro desses tema, temas. as leis mentais e você, né? Então, as leis mentais, a importância de nós compreendermos como a mente funciona, compreender as leis que regem o funcionamento da mente humana, para a gente seguir esse caminho e seguir direitinho o caminho e não sofrer, compreender como é que a coisa funciona para poder a gente se virar melhor na vida e tudo, né? Então, depois vem sobre o processo psíquico, a mente humana e o processo psíquico. Então, a nossa mente, ela diante de um fato, de um estímulo, ela recebe um estímulo, aí aquilo se estabelece, começa o processo psíquico, que vem a partir do estímulo, vem um pensamento, depois vem uma emoção, que aí passa um para o consciente, para o eu racional, outro para o subconsciente, os dois se juntam, formam aquela fé e dá o resultado inevitável. Isso seria o processo psíquico. E é muito importante para os relacionamentos a gente compreender tudo isso. Primeiro, compreender as leis mentais, compreender também como é que é o processo psíquico, né? Do nosso poder extra, né? Depois, a influência dos antepassados, porque a gente vem de outras gerações, a gente recebe programações que nós chamamos e estudamos no curso, que são as programações hereditárias, que vêm dos pais, dos avós, dos bisavós, dos ancestrais em geral, né? Então, até tem uma turma que fala, né, que na cama não são 2, são 4, ou melhor, até 6, porque é o consciente e o subconsciente de cada um, e o pai e a mãe de cada um também, quer dizer, as experiências que vêm lá de trás, né, dos ancestrais. E é importante ficar conhecendo isso, saber a nossa história, por isso que tem também um tema, qual é a sua história? A importância da gente conhecer a nossa história para saber de onde a gente vem, né? Porque tem até aquele ditado que diz, quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, né? Então, é muito importante a gente conhecer que programações que a gente teve, os pais, os avós, né? Tudo isso é muito importante. A influência da personalidade nos relacionamentos é muito importante. O sistema Grisa tem um estudo, né, dos pragmáticos idealistas, né, como o próprio nome diz. Então, às vezes, um casal
que um tem uma característica de pragmático, outro de idealista, às vezes é a mulher, às vezes é o homem, às vezes os dois têm a mesma personalidade, tudo isso vai mostrar, aparecer nos relacionamentos. Daí a importância de se conhecer também como é que isso funciona, né? A questão da afetividade, da sexualidade, também como que elas estão ligadas, né? Como que isso influi a afetividade com a sexualidade, vice-versa, né? É muito interessante. A violência nos relacionamentos é muito importante a gente saber, para não sair condenando, né? Então, eu me lembro de um caso que eu encontrei um conhecido, um senhor que eu conhecia, encontrei na rua, assim, numa conversa e tal, falei para ele, você parece que você está meio desanimado, assim, meio abatido. Ele falou, minha mulher me largou, me abandonou e levou minha filha de 10 anos, que é deficiente, eu não sei onde que elas estão. Eu perguntei, mas por que que ela te abandonou? Porque eu batia nela. Aí eu perguntei, mas por que que você batia nela? Aí ele falava, olha, eu às vezes passava o dia na usina trabalhando e pensava, quando eu chegar em casa, vou dar um abraço na minha mulher. Quando eu chego em casa, às vezes, alguma coisa que ela diz, que ela fala, não sei o que é que dá em mim, que eu fico assim, fico violento. Então, tudo isso, se a pessoa for estudar o caso, vai descobrir as raízes no passado dele ou no passado dos ancestrais dele, coisas ligadas com essa atitude dele, que vem de geração em geração. E também a partir da vida intrauterina, né? Das programações lá que a pessoa teve, né? Então, tem tudo isso aí. E as consequências dos conflitos, né? Como a gente já sabe, né? A realidade, como é que traz isso aí, né? Os conflitos, como é que faz a família sofrer, né? Conflitos, às vezes, de pai e mãe. Porque o casal é o cerne da família. Eles têm que estar muito unidos para poder os filhos também ficarem unidos e todo mundo, né? Quando o casal corta o elo, por exemplo, quando a mulher, às vezes ela tem um problema, ao invés dela conversar com o marido, ela vai conversar com a mãe dela ou com uma comadre ou uma vizinha, mostra que não está bom, a coisa não está legal, né? Tem que ser o diálogo entre eles dois, né? E vai ter também uma demonstração de uma terapia de casal, né? Um estudo de um caso. É mais ou menos isso, Carla. Então, a gente vê que é muito importante o autoconhecimento. E essa questão de conhecer a nossa história não é uma coisa muito da nossa cultura. Até a cultura É verdade. ocidental não é muito acostumada a priorizar, a conhecer o passado, como que foi. Às vezes a gente nem sabe onde morou nosso bisavô, nossa bisavó, nem sabe. Às vezes não sabe nem nome. Então, não é cultural, e a gente tem que resgatar isso, porque a nossa história tem muito a ver com o que a gente vive hoje, né? Com certeza. Olivia, então, aprofunda um pouco, assim, essa questão dos elos mentais. Eles se estabelecem apenas entre os familiares, ou pode acontecer em outros âmbitos do relacionamento, por exemplo, entre amigos, entre os colegas de trabalho. Como que esses elos eles acontecem? Você falou muito da questão da familiar, entre os casais. Como que isso acontece nesses outros âmbitos? E também como tornar esse processo positivo de modo a contribuir para o crescimento do indivíduo, até para evitar essas situações como essa que você acabou de descrever, de violência e dessa falta de conexão. Fala um pouco sobre isso para a gente, se esses elos estão em outros âmbitos. Então, a descoberta dos elos mentais representa assim, uma coisa muito importante, muito interessante para os relacionamentos, né? E isso se dá pela telepatia, né? E a gente sabe que as pessoas têm, você perguntou se dá aqui em que nível, né? Na verdade, Carla, esses elos mentais, essa ligação, cada vez mais nós estamos descobrindo que nós todos somos um. Então, a gente tem os elos mentais com o mundo todo, com toda a humanidade é uma só. Você vê, está acontecendo uma guerra na Ucrânia, a gente sofre aqui. Alguém está passando mal, está sofrendo, passando fome lá no Nordeste, ou
ou em Minas, ou no Rio mesmo, a gente sente, mesmo que a gente não conheça, né? Outro dia eu ouvi uma reflexão assim, que às vezes a pessoa sente um vazio, uma tristeza, não sabe de onde vem, é justamente por captar esse sofrimento que existe no mundo, né? Que às vezes não é nosso, eu pessoalmente não estou sofrendo, mas tem pessoas que estão sofrendo, passando fome, doenças graves, tal, né? E a gente Então, está vivendo uma situação muito crítica por conta dessa situação lá no litoral paulista, nossa, que mãe, vai comovendo, realmente, às vezes a gente nossa, nem sabe por quê, né, que vai tendo esse e a sentimento, gente né? sofre, né? É E, verdade. e, essas, e essa. Então, existe essa ligação, né, total, né? O mundo, nós todos somos um, mas também se formam o que se chama as egrégoras, quer dizer, os grupos. Tem um estudo, Carla, de um cara que eu vou até dar o nome de um livro, que vocês pediram, né? O Rupert Sheldrake, no inglês, que fez um estudo sobre os campos mórficos. É um assunto que se está estudando e aprofundando por muita gente atualmente, e que é justamente isso, que tem até a história do centésimo macaco, que é uma história que foi criada, né, para explicar com mais facilidade isso. Então, que, de repente, porque a egrégora, quando forma, são os grupos da mesma espécie. Então, Ah, havia sim. uns macacos que, uma ilha, de um lugar, né? E ali descobriram que alguma deles ali, lavou lavou uma batata, uma raiz, e a partir dali eles aprenderam a lavar na água doce, no rio e tal. Pois bem, outros macacos de outras ilhas distantes, que não tem nada a ver, começaram a fazer a mesma coisa. Então, esse Interessante. autor explica isso assim para deixar mais fácil essa explicação, né? E, então, aí a gente forma esses grupos na família, as redes, né? Como se diz hoje em dia, né? As redes, de repente, a comunidade de onde se trabalha, e aquela maneira como a gente vive, por exemplo, na família, com o pai, com a mãe, a gente vai reproduzir também isso aí lá no ambiente de trabalho, olha só. Então, tudo Com está certeza. interligado, tudo é importante a gente ficar conhecendo, né? Para poder a gente saber se levar melhor, né? Ser mais feliz. A gente não precisa sofrer tanto, não precisa sofrer tanto. Porque o sofrimento, tem frases daqueles estoicos lá do começo da era cristã, né? Que eles falam, a gente sofre muito mais na imaginação do que na realidade. Porque a realidade em si, ela é neutra. Agora, a maneira como a gente vê a realidade é que faz a gente sofrer ou não, né? Então, Olivia, a gente vê que então existe uma ligação meio que é uma coisa que vai tipo uma espiral, não sei se eu estou falando certo, mas tipo assim, você tem esse relacionamento na família, a gente leva para o ambiente de trabalho e vai reproduzindo. Então, como é importante a gente levar boas práticas, né? Boas, Sim, uhum, porque se for do contrário, né, a situação vai se complicando. sim. E às vezes por isso que tem muitos conflitos, às vezes até no início de um casamento, porque você vai trazendo todas esses pensamentos, essa forma de viver, né, para dentro de uma relação, o outro traz também, e no ambiente de trabalho acontece também. É sim. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre a jornada, e antes a gente podia colocar o cartaz para a gente já divulgar a jornada. E a Olivia podia explicar para a gente como participar da jornada, se será Sim. presencial, porque muitos eventos até então, né, estavam sendo virtuais. Se esse será só presencial, Vai ser só presencial, cara. Vai ser assim, só presencial. O local vai ser aqui na sede de Produsol, Rua Misael Mendonça, 145A, no bairro Aterrado. Quase em lembrando que frente ali é o Colégio Garra, lembrando que é né? Volta Redonda, quem nos Volta assiste Redonda, de isso. outras cidades, de outros estados, esse endereço é na cidade de Volta Redonda, de onde a gente fala É aqui isso com os aí. nossos inscritos. Uhum, muito bem. O horário, Vai onde. ser no dia 19 de março, de 8 da manhã às 18, com um intervalo para o almoço, lanchezinhos e tudo.
E a pessoa pode se inscrever, vou dar o número, 2 telefones, 24 99269 99269 63, não, peraí, vou corrigir, desculpe, 992286269. Tá na tela, pode conferir. Então aí, e o outro é 992692634. Tem um Pix também, que se a pessoa quiser. Isso, assim, é importante. O investimento é assim: uma pessoa, R$80 a participação. 2 pessoas, 120. E 3 pessoas, 150. Então, se a pessoa se animar, chamar mais 2 pessoas, formar um trio, fica até mais em conta, né? Então, a gente espera que o pessoal se anime, que venha participar, porque nós hoje estamos num período de muita busca, né? Tem muita busca isso, essa busca da própria essência, de quem nós somos. Então, há muitas ofertas, mas também há muitas, como a nossa, por exemplo, da parapsicologia, é muito interessante e de fácil explicação, porque a gente procura traduzir bem de uma maneira fácil, porque o professor Grisa, que era o mentor do Instituto Grisa, do IPAP, ele sempre dizia que o importante é que o pessoal todo compreenda. Não adianta a gente ficar falando difícil, o pessoal não compreender. É importante todo mundo compreender. Olívia, vai ser num domingo. Tem limite, assim, aliás, tem limite não, 2 perguntas. Tem limite de inscritos e até que dia as pessoas podem se inscrever? Então, o limite porque a sede onde vai ser cabe até 100 pessoas. Um pouco apertado, tá? Já seria um pouco apertado. Eu tenho a impressão que se tiver 130, por exemplo, inscritos, vai ter que arrumar outro local, né? Pode ser, né? Quem sabe, né? Com certeza. E até que dia as pessoas podem se inscrever? Tem de data limite? Então, até, né, perto, né? 3 dias. Esse não combinamos ainda direito, mas acredito que uns 3 dias antes, 4, né? Para poder dar tempo de o pessoal se organizar. E tem aqui também, acho que aí tem no convite também, tem o Pix, né? Que é para o Instituto Pangrisa. E esse dinheiro arrecadado, gente, é para ajudar também a formatura dos alunos, entendeu? Ah, bacana. Olívia, então, eu desejo sucesso para vocês nessa jornada, nesse evento, que seja muito proveitoso, seja muito exitoso, né? Sucesso para vocês. E, mais uma vez, obrigada por estar conosco. É sempre bom conversar com você, é uma delícia, é um prazer, você nessa serenidade, nessa sua tranquilidade, é muito bom, né? Que bom que você está conosco novamente. A gente espera aí, de repente, quem sabe, depois da jornada, trazer algumas notícias de como foi o evento. A gente pode combinar. Uhum. Estamos às ordens, com muito prazer, sempre, né? Muito obrigada pela oportunidade. E vamos ver, gente, vamos nos animar para ir lá. Para ir aprender bastante. Para a gente se encontrar lá, né? Isso aí. Muito bacana. E obrigada, se você gostou, eu que agradeço mais uma vez. E se você gostou, curta, compartilhe para que mais pessoas vejam esse conteúdo valioso. Até a próxima. Tchau!